dia, meu amigo e minha amiga. Que a presença de Jesus esteja aí com você hoje, nesta quarta-feira. Você possa contar com a ajuda de Deus para vencer os obstáculos desse dia. A Bíblia diz que cabe a cada dia o seu próprio mal, ou seja, haverão dificuldades, mas Jesus diz também para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Ele venceu em todas as dificuldades que passou, significa que nós também podemos vencer estando unidos com Ele, andando com Ele. A vida com Jesus, então, não é mais uma vida solitária, egoísta, egocêntrica. Não, ela é uma vida agora na companhia de Deus. Não temos Deus como um amuleto, como algo que nós usamos para nosso benefício. Não, não é assim. Deus nos chama para uma comunhão, para relacionamento com Ele, para andarmos com Ele e sermos assim transformados pela Sua presença, desfrutarmos da comunhão de filhos com o Pai. E é nessa comunhão, andando com Jesus, que encontramos tudo que nós precisamos. Portanto, o meu desejo para você nessa quarta-feira e em todos os dias é que você ande com Deus. Que bom que você está fazendo o devocional conosco. Que bom que você decidiu todos os dias separar esse tempinho para meditar na Bíblia, para aprender, para ler, para estudar a palavra de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você lê a Bíblia? Quero convidar você a ter a Bíblia física, né? Ter uma boa Bíblia. Adquira, se você não tem, uma Bíblia numa tradução mais atual, pode ser na Almeida Revista e Atualizada, ou a Nova Almeida Atualizada, ou a NTLH. Ter uma boa tradução da Bíblia, uma Bíblia que você possa anotar as coisas, sublinhar. Uma boa Bíblia é aquela que vai estar marcada, para que quando você abre, você lembre naquilo que Deus já falou contigo. Sabe, a nossa fé, ela é Deus que dá. A Bíblia diz que Deus põe a fé no coração de cada homem, uma porção mínima de fé, como se fosse uma semente. Mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. É como se quando nós ouvimos, nós lemos, nós estudamos, a nossa fé está sendo regada. E aquela semente então vai brotar, aquela semente então vai crescer, vai germinar, vai virar uma planta, vai virar algo que vai dar frutos. Então, separe um tempo para ler a Bíblia. Eu quero convidar você a ler a Bíblia fisicamente. Se você tem condições de fazer o devocional com a sua Bíblia na sua frente, seria muito bom. Não importa se era uma Bíblia católica ou evangélica ou de qual tradição, a Bíblia é a Bíblia, gente. Você pode abrir ali, às vezes a tradução está numa palavrinha um pouquinho diferente, mas se você olhar no dicionário significa a mesma coisa. Então, pega a sua Bíblia, acompanha junto conosco. Outra coisa bacana que você pode fazer é baixar um aplicativo chamado Bíblia Sagrada da YouVersion. Existem outros aplicativos de Bíblia, mas eu gosto muito desse, né? E o aplicativo da YouVersion, você tem a opção de marcar, sublinhar os textos, né? Arquivar aqueles que você já leu, lembrar disso. E ele também tem todos os dias uma espécie de devocional, como se fosse stories da Bíblia, todos os dias ali um resuminho. Então é muito legal a gente poder ter no celular a Bíblia, né? Para onde você está, ao invés de ficar zapeando ali nas redes sociais, às vezes aleatoriamente, tá esperando na fila num lugar, num banco, enfim, pega ali, abre a sua Bíblia, vai ler, vai aprender, né? Vai meditar na palavra de Deus. Isso vai agregar ao seu coração, ao seu dia, vai fazer o seu dia ser diferente. Amém? A sua vida vai ser diferente. Eu quero começar hoje com você uma jornada muito especial. Eu quero falar com você sobre a fé e sobre aquilo que a fé gera em nossas vidas. O capítulo 11 do livro de Romanos
O escritor de Romanos traz aquela lista, né? Ele fala sobre a natureza da fé e depois ele começa a falar dos heróis da fé, sobre homens de Deus que fizeram a diferença e como a fé gerou frutos na vida deles. A fé em Deus, a fé verdadeira. Então eu quero meditar no capítulo 11 de Hebreus junto com você a partir de hoje, numa jornada onde nós vamos visitar vários personagens da Bíblia também, aprender com a história de várias pessoas. Então fique atento, não perca os próximos dias do devocional, vai ser muito bacana. E aqui o escritor do livro de Hebreus, que ao meu entender e da maioria dos pesquisadores é o apóstolo Paulo, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui o escritor, aqui a Bíblia nos fala coisas muito importantes, 3 coisas importantes. Primeiro, fala sobre o que é a fé. Diz que a fé é a certeza, convicção de coisas que os nossos olhos não viram, mas que são confirmadas por Deus no nosso coração. Coisas que você ainda não viu. Por exemplo, eu creio firmemente na minha eternidade, na eternidade que Deus já me deu e que eu vou herdá-la no dia do juízo, né? Vou herdá-la no dia da ressurreição dos mortos, vou herdá-la quando estiver com Cristo nos céus. Eu ainda não cheguei no céu, eu ainda não estou lá, ainda não estou desfrutando dessa bênção, mas eu posso crer e eu já posso desfrutar da paz que isso traz, porque eu creio. E eu não creio de uma forma irracional, do tipo, eu gostaria de acreditar, como quem diz, um dia minha vida vai melhorar. Não, eu creio, porque eu tenho na minha vida vários testemunhos de que a fé é real, de que Deus é real. Eu creio porque raciocinei sobre isso e o Espírito Santo me trouxe o convencimento, a convicção. Por isso que fala que a fé, ela é certeza e ela é convicção. Não há lugar para dúvida. O oposto de fé é incredulidade, é dúvida. Fé não é apenas crer que Deus existe. Fé é crer que Deus é verdadeiro nas suas palavras, que tudo que Deus disse é verdade. E aqui diz que pela fé os antigos, os nossos antepassados, homens e mulheres, fizeram a diferença, obtiveram bom testemunho, foram luz, foram sal, porque tiveram fé. A fé, ela é algo poderoso. Também diz que pela fé nós podemos entender coisas que antes nós não entendíamos. Pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus o mundo foi formado, o universo todo foi formado. E o que é visível veio à existência a partir de coisas que não existem. Estava lendo agora, alguns dias atrás, as últimas descobertas dos cientistas a partir desse novo telescópio James Webb, que tem mostrado a grandeza do universo, a grandeza das galáxias, a beleza, a complexidade. Cada vez mais os cientistas estão estarrecidos com o tamanho, a complexidade, a beleza do universo. E eles mesmos se questionam como podem as nossas teorias comportar algo tão grande, tão diverso, tão complexo e tão perfeito. A teoria do Big Bang está sendo questionada. As teorias que falam sobre o surgimento espontâneo do universo estão caindo por terra. Surgimento espontâneo é a ideia de que do nada, um dia surgiu uma partícula e essa partícula juntou energia suficiente e explodiu. Do nada. Gente, acreditar que do nada surge algo sem que haja um ser gerador é cientificamente
uma aberração, que a ciência diz que nada se cria, mas tudo se transforma. A própria física diz que toda ação, tudo que acontece é reação de algo anterior. Não existe energia que se cria por si só. Toda energia vem de algum lugar. Isso é tudo da física, da ciência. E veja, a Bíblia já fala sobre isso muito tempo antes da ciência chegar à conclusão de que um dia o que existe veio do que não existe. Muito antes da ciência chegar a essa conclusão que ela está chegando agora, de que um dia tudo surgiu do nada, e eles não entendem como tudo surgiu do nada. Nós entendemos pela fé que Deus simplesmente deu uma palavra. Uma palavra. Tem uma teoria muito interessante que diz que o universo ele foi criado quando 7 cordas musicais tocaram no universo. É como se todos os elementos químicos fossem criados numa sinfonia musical. Olha que interessante, é uma teoria científica que diz que tudo foi criado por uma espécie de uma música que tocou. Nós sabemos que todas as palavras, os sons, tudo que existe funciona com 7 notas musicais. E o mesmo Deus que criou os 7 dias da semana, criou as 7 notas musicais, criou as 7 cores do arco-íris, o mesmo Deus perfeito fez tudo de 7 em 7. Isso não é por acaso, é porque há uma ordem, há um Deus que fez tudo. E a gente pode dizer para esses cientistas, não, vocês estão um pouquinho enganados. Não foi qualquer coisa que aconteceu para criar o universo. Foi o próprio Criador, bradando em palavras, bradando talvez até mesmo em uma canção, criou o universo com a sua voz. Eles conectam o surgimento do universo com um som. Olha que bacana. Nós não sabíamos de nenhuma dessas teorias, muitos de nós, mas já enxergávamos tudo isso porque está escrito na Bíblia. E mesmo eu não estando lá e vendo, eu sei pela fé que Deus criou tudo do nada apenas com a sua palavra. Pela fé eu posso saber coisas que eu não sabia e que aos meus ouvidos muitas vezes soam como irracionais. Mas eu posso crer que elas são verdadeiras, porque fiel é aquele que está falando. A fé me diz que Deus é fiel e que a sua palavra é verdadeira. E eu posso confiar em tudo que Ele me ensina. Então, meu amigo e minha amiga, você que está aí participando conosco do devocional, tenha fé em Deus. Não é apenas acreditar que Deus existe, mas é crer na sua palavra. E a fé ajuda você a enxergar aquilo que ainda não chegou, mas que é promessa de Deus. Deus prometeu, dias melhores virão. Deus prometeu, há solução, há socorro bem presente nele. Então, mesmo quando os seus olhos não enxergam, mesmo quando o dia está nublado, quando está tudo escuro, está chovendo, lá em cima tem o sol. Ele está brilhando, pode ter certeza. Assim também é a certeza de que Deus está lá cuidando de nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai, pedimos, acrescenta fé ao nosso coração. Dá-nos um coração, Senhor, cheio de fé e esperança, um coração que confia em Ti. Queremos, Senhor, pela fé Te conhecer. Queremos, Senhor, andar contigo em fé. Queremos experimentar da Tua glória e da Tua presença. Pai, pedimos, fala conosco. Fala pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesses dias. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos a visão da Tua glória, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer. Pedimos, Senhor, seja conosco todos os dias. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te queremos. Senhor, pedimos que os nossos corações estejam humildes para ouvir a Tua palavra e cheios de fé para crer nela, pois ela é a verdade eterna. Aleluia. Renova a fé desta pessoa, Senhor. Aumenta a fé de quem não tem ou de quem tem muito pouco. O Senhor já deu uma dose, então essa pessoa tem um mínimo. Faz crescer.
Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos, convide para entrar no grupo e amanhã estaremos juntos com mais uma meditação na Palavra de Deus.